fica incomodado. Pô, meu nome está no Serasa. Então aí não é um dano patrimonial, mas é um dano moral. Tu vai fazer uma compra numa loja, já aconteceu comigo isso. Eu que sou um pagador rigoroso, né? Por isso que eu cobro de vocês, que eu cobro de mim mesmo. Então eu fui pagar lá na loja, estava meu nome na Serasa. Paguei todo o colégio lá da minha filha e uma das mensalidades lá de não se esqueceram de computar, colocaram meu nome na Serasa. Bom, aí não há um dano patrimonial, mas um dano moral, né? Depois se esclareceu que havia um erro da empresa. Mas enfim. Mas até que eu prove que focinho de porco não é tomada, eu já estou lesado. Portanto, eu vou pedir uma reparação. E finalmente a indenização, compensação do dano decorrente do ato ilícito do Estado lesivo do particular. Beleza? Ó. Vocês gostaram aí? Não gostaram? Você não gostou? Do carrinho. Para lembrar de reparação do dano, geralmente é o carro que bate, né? Ação civil de ressarcimento. Quando o fato gerador desse prejuízo causado a alguém se situa na área extrapenal, eventual ação que o prejudicado queira mover para ser ressarcido é denominada ação civil de ressarcimento ou ação civil de indenização. Nós acabamos de falar na ação de ressarcimento, gente. Veja, existem reparações do dano que não estão na esfera penal. Se você bater o carro de uma pessoa no trânsito e essa pessoa não ficar lesionada, não houver lesão corporal na pessoa, não há crime, porque o dano não é culposo, ele tem que ser sempre doloso. Ela não, ela pegou a pedra, ela pegou o jipe dela lá, que ela usava para fazer os passeios lá no Marajó, e jogou no fusquinha do namorado dela, que estava com a loura. Mas uma pessoa que bate a outra no trânsito não está agindo com dolo, age com culpa, e a culpa não tipifica o crime de dano, portanto ela vai responder a nível civil. E aí você não tem ação, gente, ex delito, tem a ação civil de ressarcimento ou ação civil de indenização. Beleza pura? Tranquilos? E o que é então a actio civilis ex delicto? É apenas o nome latino da ação civil ex delito. Mas quando esse fato gerador for crime, aí sim vou ter ação civil ex delito, eventual ação que o ofendido, seu representante legal ou herdeiro quiser promover, visando a satisfação do dano, será denominada actio civilis ex delito. Muito bem? Quando não fosse penal, ação de ressarcimento, ação de reparação do dano. Quando for de manar, advir, for proveniente de um crime, ela se chamará ação civil ex delito. A expressão ação civil ex delito dá a ideia de que a causa petende, ou seja, a causa de pedir, foi o ilícito penal. Quando você coloca o ex delito, você está dizendo que o que gerou aquela causa de pedir foi o ilícito penal, foi um crime de dano, de furto, de roubo, de homicídio, de estupro. Uma mulher estuprada, além de mover a ação penal contra o estuprador, pode mover uma ação civil? Claro, mas claro. Então, quando ela dimanar de um crime, quando ela vier da origem de um crime, eu coloco esse ex delito. Fácil, né? De modo geral, quando se comete um crime, surgem duas pretensões. Então, a primeira pretensão é a punitiva, que vai ensejar a ação penal para aplicação de uma sanção penal, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.
E a segunda de ressarcimento, que vai dar lugar a uma ação civil ex delito, se ela for de manada de um delito, se ela originar-se de um delito. Se não se originar-se, será apenas uma ação de ressarcimento. No Brasil, adota-se o sistema de separação de causas. Atenção! O que é o sistema de separação de causas? É o sistema segundo o qual a reparação civil é separada da reparação penal. A pretensão punitiva é movida por uma ação penal no juízo criminal e a pretensão civil de ressarcimento é movida no juízo civil. Isso se chama separação de causa, ou seja, a ação civil deve ser postulada na rede civil, na esfera civil, e a ação penal na esfera penal. Bom, porém, com a criação dos juizados especiais criminais, no caso, o juizado especial criminal, admite-se a satisfação do dano civil se dê na esfera repressiva com a composição do dano na composição civil. Meus amigos, vamos relembrar isso aqui. Quando eu tenho a prática de um crime de menor potencial ofensivo, que é aquele cuja pena máxima não é superior a 2 anos, eu não instauro um inquérito policial, eu vou instaurar um TCO. O TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, nada mais é do que um inquérito resumido, onde eu vou ter o depoimento da vítima, das testemunhas, do acusado e o exame pericial, que nesse caso se abre mão até de uma perícia do IML, basta um atestado médico ou um exame que comprove a materialidade. Muito bem. Esse TCO, ele vai ensejar uma audiência preliminar do juizado, lembram? Já expliquei isso. E nessa audiência preliminar, a primeira coisa que eu vou tentar é uma composição civil. Ora, se eu vou tentar uma composição civil no juizado especial, vocês concordam comigo que eu estou no juizado especial criminal, mas aqui, se houver uma composição civil, eu estou fazendo um ressarcimento civil, não estou? Estou. Ah, João foi para a festa e lá brigou pelo amor da campeã do WhatsApp. Estava numa festa e os caras começaram a brigar por ela. E um lesionou o outro pelo amor. Ela já tinha sido, coitada, estava triste com o taxista, foi na festa, então lesionaram um ao outro por conta do amor dela. A moça realmente deslumbrante. Então, nesse caso, se o João disse assim, rapaz, quanto foi o teu prejuízo? Ah, tu me deste um soco no olho, eu gastei aí com cataflã, botei umas gases no olho e tal, me paga aí R$1.000. O cara paga R$1.000, o olho saiu caro, né? Ele paga R$1.000, acabou. Reparação do dano. Então, por isso que, muito embora eu tenha um princípio do que? Da separação de causas, o juizado especial criminal é uma exceção da separação de causas, porque eu tenho a causa civil sendo resolvida no juizado especial criminal. Qual é o outro exemplo da separação de causas? Outro exemplo é justamente a possibilidade do juiz criminal fixar a indenização na sentença penal. Quando o juiz criminal fixa a indenização na sentença penal, há uma exceção à separação de causas, porque o juiz criminal está já decidindo a indenização seria da competência do juízo civil. Então, se cair na prova, quais são as duas exceções ao princípio da separação das causas? Eu já expliquei aqui. Primeira exceção, o juizado especial criminal. Segunda exceção, quando o juiz, na sentença criminal, fixa a indenização do cível. Beleza? Tranquilo.
Então, pois não, diga. Quando ele arbitra esse valor dessa indenização na sentença penal, tem que ser, é de ofício? Pode ser de ofício? Ou tem que ser arbitrário? Quando ele arbitra o valor na sentença criminal é de ofício, o Código do Processo Penal, a reforma que houve no Código, impõe que o juiz criminal fixe o valor da indenização. Sim, impõe, e nós vamos ver isso mais tarde, daqui a pouco, não? Me aguarde, daqui a pouco, depois dos comerciais, ok? Então, ação civil e ação penal ainda, falando sobre as duas, né? Diferença entre as duas. Então, é uma exceção, então, essa possibilidade de eu ter a composição civil no juizado e também a fixação do valor da indenização na sentença criminal é uma exceção à separação de causas. Mas há uma tendência para se admitir a satisfação do dano na justiça penal. A execução pode ser efetuada pelo valor fixado no artigo 387, inciso 4, tá? Se alguém localizar aí pra gente, para dar uma lida, a gente pode dar uma olhadinha depois aqui no nosso VADMECO 367.4, é isso? Não, 387. 387, bora ver aqui, rapidó. CPP. Será que ele vai abrir aqui? Abre. Abre sim. Bom, vamos lá. Qual é o artigo 387? 387, está aqui? Está aqui ele, mais um. 387. 387.4. Então eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. 4. Vamos aumentar a letrinha, mas dá para ver aqui, ó. Vamos ler. Fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Ora, se eu estou dizendo que ele fixa o valor mínimo da indenização no artigo 387 do CPP, é porque o juiz está obrigado a fixar o valor da indenização. Ok? Ou não, quem me chama? Quando o juiz fixa o valor e o réu não efetua o pagamento, vai para alguma outra sanção ou vai ingressar com alguma outra? Quando o juiz fixa o valor e o réu não efetua o pagamento, não existe nenhuma outra sanção criminal. Ele vai, além da pena, ele fixou o valor da indenização. É o caso da pessoa executar, mandar citar o acusado para que ele pague, penhorando tantos bens quanto forem necessários, ok? Mas não existe uma, da feita que ele já condenou no criminal e a sentença transitou em julgado gerando título executivo nocível, não tem como ele aplicar mais uma pena pelo não pagamento da indenização, ok? Na esfera criminal. Na esfera civil eu posso executar. Atenção, ação civil e ação penal. Como o fato gerador dessas duas responsabilidades é o crime, matéria a ser solucionada na rede penal, não teria sentido dever-se as duas ações, a penal e a civil, ser completa e absolutamente independente. Ora, por isso que a decisão no juízo criminal, ele deve ser transitado e julgado, ele deve gerar a reparação do dano nocivo. É um dos efeitos da sentença penal condenatória. Logo, então, existe uma interdependência entre as duas esferas, ok? Se ele for absolvido, pode interferir também na esfera civil? Como? Se ele for absolvido na esfera penal. Sim, ele vai ser, nós vamos explicar, não só se ele for absolvido na esfera penal, se o juiz reconhecer, por exemplo, que não existem provas da participação dele no crime, se ele praticar o crime legítimo à defesa, e vamos ver essas situações todinhas. Aguente aí. Veja que essa aula, ela gera uma série de perguntas. O aluno está interessado, porque quem é que não quer aprender como mover uma ação
de indenização. E muito mais o fato de que esse assunto cai na prova da OAB, cai na prova de concurso, e você que vai fazer concurso, vai fazer o AB, deve estar preparado para tudo que você queria saber sobre ação penal e ação civil, ex-delito, e nunca teve coragem de perguntar. Você aprende aqui. Ação civil e ação penal. Neste caso, haveria a possibilidade de julgados inconciliáveis em que servissem apenas para o desprestígio da própria justiça, da própria dignidade da justiça. Se um juiz civil condena uma reparação do dano e no processo criminal o juiz criminal absolveu o cara, fica realmente desprestigiada a justiça. Daí porque convém o juiz criminal pedir a suspensão do processo civil até que seja julgada a questão no juízo criminal. Bom, a finalidade da ação civil ex-delito é a satisfação do dano emergente do crime, e a satisfação se dá com a restituição dos delitos patrimoniais. Então a finalidade da ação civil ex-delito do crime em si é a satisfação do dano emergente do crime. E essa satisfação se dá com a restituição nos delitos patrimoniais. Então, por exemplo, um ladrão que subtraiu uma televisão de LED, né? De LED, hoje é LED, o negócio é LED. Smart TV 3D, top de linha. Ora, o valor da restituição tem que ser o valor da televisão. A televisão custa R$2.000. Além da condenação pela subtração do patrimônio alheio, na sentença que condenar ele no crime de furto da televisão, vai condenar ele o valor da indenização. E não é só ele pagar pelo furto, ele tem que pagar a televisão. Por isso que eu coloquei aqui, essa satisfação se dá com a restituição dos delitos patrimoniais. Bom, a reparação, quando se trata de dano não patrimonial, é o ressarcimento, que é o equivalente ao dano em dinheiro. Então, se eu não tenho como ressarcir aquela pessoa, porque não existe um dano, o dano é não patrimonial, dano moral, eu vou então ressarcir o equivalente em dinheiro. Então, uma pessoa que teve o seu nome jogado na Serasa terá esse problema. Ela vai ser processada e terá que ressarcir o valor em dinheiro. Bom, embora, conquanto independentes as responsabilidades civis e criminais, o direito penal, visando a completa erradicação dos efeitos do delito, prevê um efeito extrapenal da sentença condenatória tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. É efeito da condenação, efeito extrapenal, tornar certa a obrigação de indenizar. Se uma sentença criminal transita em julgado e não há mais recurso, aquela sentença criminal já está decretando que aquela pessoa que causou dano por ação ou omissão voluntária, por negligência ou imprudência, terá que reparar o dano causado a outra pessoa. Ok? Esse preceito é seguido na mesma linha pelo artigo 63 do CPP, que assegurou ao ofendido, representante legal, aos seus herdeiros, o direito de executar no cível a sentença penal condenatória transitada em julgado. Então você vai pegar, alguém já me perguntou isso ainda há pouco, aquela sentença penal transitada em julgado, você pega a sentença, vai para o escrivão, pega o documento do trânsito em julgado da sentença, e você não precisa executar no cível através de uma ação de conhecimento, ou seja, questionando novamente se você tem direito à indenização, porque já no criminal, quando a sentença transita em julgado, ela já te dá
aquele valor e já te diz, olha, ele tem que pagar. Então a sentença criminal, ela é um título executivo, é como se fosse um cheque que o juiz assina reconhecendo a culpabilidade daquela pessoa e dando ensejo para que aquela pessoa então execute aquele título executivo no cível. Repito, não há necessidade, havendo a sentença criminal transitada e julgada, não há necessidade de você entrar com uma ação de conhecimento novamente a provar que você tem direito à indenização, ok? Vê-se, portanto, que a condenação penal imutável faz coisa julgada também no cível. A sentença transitada no criminal faz coisa julgada no cível, para efeito de reparação do dano ex delito, que dimana do crime, impedindo que o autor do fato renove nessa instância a discussão do que foi decidido no crime. Eu não posso, diante de uma sentença penal transitada e julgada, dizer lá no cível, não, mas olha, eu não pratiquei aquele crime. Não, mas você já está aqui, você já foi condenado, já transitou em julgado. Não tem nada que se questionar mais essa situação, ok? Por ser efeito genérico da condenação, tal circunstância não precisa ser expressamente declarada na sentença penal. O juiz não precisa dizer, essa sentença serve como título executivo no cível, que já está implicitamente dito. A sentença é um título judicial a ser executado no juízo cível. Ele não precisa dizer efeito genérico da condenação. Tá? Título executivo judicial. Portanto, a sentença penal, condenatória, transitada e julgada, funciona como título executivo judicial no cível, possibilitando ao ofendido obter a reparação do prejuízo sem propor ação de conhecimento. Eu não preciso propor ação de conhecimento. Não vou entrar com ação ordinária para saber se o cara realmente é culpado ou não. Já a sentença criminal já reconheceu que ele é culpado e fim de papo. Não vou mais discutir essa situação no cível. Com o trânsito em julgado, basta promover a liquidação do dano. Como eu falei, você perguntou, se a sentença criminal já trouxe um valor, é 2.000, foi o furto da televisão de LCD, Smart TV, era R$2.000, ele trouxe na sentença, paga-se, já está o valor líquido, se executa. Se não, eu vou para a fase de liquidação do dano, para em seguida ingressar com a ação de execução cível. Efeitos da reparação do dano. O CPM vê essas passagens, incentiva a reparação do dano, que constitui desde a atenuante genérica, passando por requisito para a obtenção de determinados benefícios, como sucia até causa de extinção da punibilidade. Então, quando o acusado, durante o processo criminal, restitui a coisa ou paga a despesa, nós vamos ter situações em que essa restituição, esse pagamento, essa reparação do dano, ela vai ser atenuante genérica, vai ser requisito para a obtenção de benefícios como o sucio, o livramento condicional, e também vai ser causa extintiva da punibilidade. Aqui mesmo no juizado, a composição civil aqui extingue o processo. Então, há um incentivo do Código do Processo Penal de trazer mecanismos para a composição do dano civil. Por exemplo, no peculato culposo, o que é o peculato culposo? Você, como funcionário público, recebeu um computador, deixou o computador em cima da mesa e foi no banheiro. Veio um estranho lá, olhou o computador, pá, levou. Você não agiu com dolo, mas você foi negligente, deixou o computador sem a vigilância. E aquele bem tinha sido entregue a você para que você vigiasse o bem. Logo, nessa situação, há um peculato culposo. Tá, professor, mas e aí? A reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, antes da sentença você vai e restitui o valor do computador para a administração, ótimo, beleza.
e extingue a punibilidade se lhe é posterior, né? Se ela for antes, precedente a sentença, ela extingue a punibilidade. E se ela for posterior, ela reduz de metade a pena imposta. Se você restituir antes do valor do computador, extingue a punibilidade. Se você restituir depois, a pena imposta foi 2 anos, fica só com 1 ano de pena. E eu pergunto para vocês, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Na próxima aula, ação civil expedito, parte 2.